Salve, salve galera, bem-vindos ao canal App Company, Gleison aqui. Bom, sem enrolação, vamos para mais um vídeo, né? Como prometido na última aula, né, eu continuei trabalhando um pouquinho no nosso template da nossa aplicação, né? Até para deixar algo assim mais bem elaborado e de fácil entendimento também, e também para que a gente pudesse estar abordando, né, alguns conceitos, né? Dentre eles o conceito de rotas, né? Bom, vocês podem ver que já foi incluído um menu, né? Aqui no nosso header, né? O nosso footer também já tem alguma coisinha ali. Vocês vão ver também que já é possível navegar aqui no nosso menu, né? Por enquanto, a única tela a qual tem alguma coisa de diferente é essa tela de módulos, né? Onde a gente criou aqui alguns cardzinhos, né? Com alguns exemplos, né, de sintaxe com relação ao que foi com relação ao que foi abordado nas últimas aulas, né? E quando você clica aqui nesse clique e veja, ele mostra para a gente aí o template, né? E aí vocês podem ver aqui o NG if else, né, que já tinha sido explicado em vídeos anteriores, né? A sintaxe padrão dele. A mesma coisa para o arroba if else, né? E eu tomei a liberdade de incluir também a sintaxe do ngFor, né? Que é essa sintaxe aqui, onde você define um container e você chama a diretiva asterisco ngFor, define aqui uma variável para ela e passa o array que você quer interar. Né? Daí o resultado disso você pode estar exibindo numa propriedade no seu template, né? Propriedade essa que você definiu aqui em cima, então você pode estar exibindo os valores disso aqui no seu template. Basicamente é o que está acontecendo com os nossos cards aqui. Vocês vão ver também que a gente tem aqui a sintaxe do @for, que é uma sintaxe um pouco mais bem estruturada, né? É uma sintaxe que por padrão ela já traz aí a inclusão do índice, né? Através do track. Isso já vem nativo no @for, coisa que antes no ngFor, caso você quisesse definir um index, né, você teria que criar uma função com um contador, aonde você teria que estar passando essa função numa propriedade chamada trackBy no seu ngFor, né? Ou seja, você tinha muito mais trabalho com o ngFor, né, na sintaxe que a princípio parece ser mais simples, você tinha muito mais trabalho no que diz respeito a código para poder incluir um índice, né, uma variável de índice, né, e isso agora já vem nativo aqui no nosso nessa nova sintaxe, né, no @for. Mas sem enrolação, vamos para o nosso Visual Studio Code para a gente poder estar entendendo, né, toda essa estrutura que foi montada, né? E caso você esteja também do outro lado da tela aí, seguindo esse padrão de projeto, eu vou estar explicando e você pode estar pausando esse vídeo também e entendendo cada passo a passo, tá tentando replicar isso aí do seu lado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo. Desde já, eu quero encarecidamente te pedir para estar curtindo esse vídeo, caso ele venha agregar algum conhecimento para você que você ainda não tinha. Se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para ficar por dentro das notificações. E também quero te dizer que esse vídeo vai ser um pouco mais extenso do que os outros, né? Até por conta de tudo que foi feito na nossa aplicação, né? Bom, então vamos lá. Começando pelo nosso diretório de componentes,
eu incluí aqui mais alguns diretórios, né, que basicamente são referências às nossas páginas, né? Eles ainda não têm nenhum componente aqui dentro. No nosso header, eu já tinha incluído o ngContent, que foi explicado na última aula, né? Eu também personalizei um pouco o nosso CSS aí para poder ficar algo mais bem visível, né? Mais agradável aos nossos olhos. Que mais que eu fiz? Bom, no nosso header foi só isso. No nosso footer, eu tomei a liberdade também de incluir a tag footer e uma tag p seguido de uma tag spam, aonde eu coloquei uma frase. E o CSS, para deixar com esse efeito aqui que vocês estão vendo, né, o feito por em branco e o App Company azul. Bom, o CSS para isso é esse aqui, é um CSS bem simples, né? Com relação ao nosso footer, foi isso. Também criei os componentes de páginas, né? O nosso CRUD, que vai ser a aplicação que a gente vai estar desenvolvendo aí ao longo dessas videoaulas, né? E a nossa home, nenhum deles por enquanto ainda tem já tem alguma lógica ou algo do tipo, eles estão do jeito que foi criado, né? Sem nenhuma lógica, sem nenhuma estrutura, só a estrutura base mesmo. E o nosso componente de módulos, né? Onde aqui vocês vão ver que eu defini aqui um container, uma div, com a classe Content Module, passei algumas referências CSS para essa classe, para a gente poder estar estilizando. O que mais que eu fiz? Bom, de cara aqui vocês vão perceber uma diferença, né? Para quem já estava acostumado com as versões anteriores do Angular. Aqui eu optei por usar o @if, né? Passando aqui o meu condicional. E dentro do meu @if, eu passei o @for, aonde eu fiz aqui a minha interação, né? O resultado dessa interação eu estou passando aqui para esse componente, o AppCards, né? E também estou utilizando o ngContent nele para injetar dentro do nosso AppCards a nossa tag A, né? Que é basicamente para a gente ter esse resultado aqui, né? Ou seja, a tag A ela está sendo injetada através de outro componente dentro do nosso componente de card, né? Criei uma função que é para pegar, né, o template, né, o resultado aqui do clique, ele vai chamar essa função aqui, né, isso aqui é um event, isso aqui é um evento nativo do JavaScript, né? Esse evento de clique, quando a gente coloca aqui quando a gente envolve o evento de clique por parênteses, a gente está passando o controle do evento de clique para o Angular, onde você pode estar passando dentro do evento de clique uma função, né, que vai ser chamada lá no nosso módulo, né, que foi essa função criada aqui, load template, que ela vai receber como parâmetro aqui um valor, né, valor esse que vem através da interação do nosso @for, né? Então, a cada card que é criado, eu vou ter um item diferente e, consequentemente, um template diferente, né? Isso está sendo passado para essa função, né? Que, quando ela é chamada, ela passa para a nossa variável select template, para pegar o template selecionado, ela passa uma string para a nossa variável, né? Basicamente, o data está sendo passado para ela aqui, que é o objeto que eu defini, né? A propriedade que eu defini na nossa função, o parâmetro.
E aí ela passa esse data para nossa variável aqui, e essa variável ela vai ser renderizada através do inner text, né? Aqui eu estou executando o property bind, que já foi algo explicado também nas últimas aulas, né? Onde eu faço aqui um property binding desse inner text e passo a minha variável, né? Select template. E curiosamente, né, eu também estou usando aqui o ngIf, né, que é a nossa diretiva condicional, né, a sintaxe anterior. Né? Vocês podem ver que, né, casa tudo muito bem. Né? Vocês podem estar escolhendo, né, qual tipo de diretiva vocês vão estar utilizando, né, o que mais bem, o que vai te servir melhor, né, de acordo com o momento onde você está desenvolvendo ali, né? Às vezes, quando você precisa de um condicional para validar somente uma linha, né? Pode ser que seja interessante você ainda utilizar o ngIf, mas quando você vai validar um bloco de código, né? Talvez seja mais interessante a gente seguir com a abordagem do arroba if. E o mesmo vale para o arroba for e o ngFor. Então vai muito do recurso que você precisa naquele momento, né? Bom, aqui no nosso módulo foi isso. E aí eu criei também um componente de card, né? Onde esse card ele vai ter uma tag P. Ele também vai estar marcado com ngContent igual o nosso header, né? Onde eu vou estar injetando a tag A, como eu disse para vocês anteriormente. No nosso card eu só tenho aqui uma propriedade que está marcada com o decorator @input, ou seja, eu estou dizendo para o nosso card que o valor dessa propriedade aqui ele vai vir de fora do nosso componente, né? E aí vocês vão ver lá no nosso módulo que o card, quando ele é chamado, o data ele recebe o item da iteração do nosso componente, né? Onde esse item depois eu vou estar passando aqui, né? Eu vou estar usando da interpolação para poder pegar a propriedade name para exibir lá no nosso card. E aí o resultado acaba sendo esse aqui que vocês estão vendo. Bom, de resto, acho que foi só isso. Com relação à estrutura montada, né, foi só essa, mas agora a gente vai para a parte de rotas, né? Então, bom, quando a gente vai trabalhar com roteamento no Angular, bom, a gente define aqui, né, a gente cria um arquivo de rota, né, que basicamente é uma constante que ela é do tipo routes, que vem do Angular Router, né, do pacote Angular Router. E, bom, o padrão mais simples para se trabalhar com rota é onde você vai abrir aqui as chaves, né, criar um objeto inicial, né, onde você define um path para ele e você passa o componente ao qual vai ser chamado quando essa rota for acionada, né, lá no seu template. Eu defini 3 rotas aqui, né, a home, o módulo e o CRUD. Cada uma delas vai chamar o componente com o mesmo nome em questão, né? Home, módulos e CRUD. Não necessariamente você precisa definir os mesmos nomes para os componentes. Aqui foi apenas uma questão de boas práticas para que a gente possa se localizar melhor, né? E, bom, caso nenhum desses valores aqui de caminho seja passado, então eu estou dizendo aqui no nosso arquivo de rotas que qualquer coisa diferente do que foi setado aqui nesses objetos de roteamento anterior, se qualquer coisa além disso aqui for passado lá na barra de navegação, bom, você vai fazer o quê? Você vai pegar e vai redirecionar para home. E esse é um path absoluto, ou seja, quando eu carrego
a nossa aplicação, já de cara ele já redireciona para a nossa home, independente de ter algo definido na barra de navegação ou não. Carregou a nossa aplicação, como vocês vão ver aqui, ó, localhost 4200. Eu vou dar um Ctrl F5. Vou apagar isso aqui. Ó, localhost 4200, ele já cai na nossa home de cara. E aí quando a gente clica, a gente tem esse efeito de navegação, né? Esse efeito de navegação, ele é dado através do módulo de rotas, que eu esqueci de falar na aula anterior. Sempre que você for trabalhar com rotas, o seu componente ou o seu módulo, ele tem que importar o módulo de rotas, né? Que é esse módulo de rotas que vai permitir a navegação no seu componente. Daí aqui eu criei mais um objeto, né, em questão, que é o nosso menu, onde eu passo aqui o name para ele e passo o path, né? O path vazio, ele já redireciona direto para a nossa rota home, e os outros paths são referentes às outras páginas em questão. Na prática, quando a gente vai chamar a rota, né, através do Angular, quando a gente vai trabalhar com rotas no Angular, a gente usa a tag A, só que ao invés de você usar o href, você vai estar utilizando a diretiva router-link, onde você passa o nome da rota no router-link aqui. Basicamente, aqui, novamente, eu estou pegando a propriedade da interação do nosso array. Curiosamente, aqui eu acabei utilizando o ng-for, né? Até por uma questão de didática mesmo, né? Para a gente poder ver as duas diretivas em funcionamento, né? Então, a gente tem que, no nosso módulo, eu estou trabalhando com @for, e aqui no nosso app component, eu estou trabalhando com o ng-for. Bom, eu poderia passar qualquer outra coisa aqui, né? Eu poderia, por exemplo, passar um caminho estático, né? Só para vocês verem isso funcionando. Eu teria aqui, ó, modules, que é o nosso path definido aqui, ó, modules, tá vendo? E quando eu clicasse, automaticamente todos os nossos itens do menu, eles iriam navegar sempre para módulos, porque eu defini um caminho estático, né? Voltando aqui para o que estava, isso foi só para uma questão de didática mesmo, né? Para poder explicar. Nesse caso aqui eu estou pegando item.path, que é o item da interação do nosso array, né? O array aqui menu, que foi essa propriedade definida aqui, ó, public menu recebe um array onde eu tenho name, né, que seria o nome que está aparecendo aqui, ó, home, módulos e CRUD, e o path, que é referente a cada rota que foi definida aqui. Bom, sobre a aula de hoje foi isso. Essa aula ficou um pouco mais extensa do que as outras, mas era necessário, até por conta de tudo que foi feito na nossa aplicação, né? Com base na última aula até agora. Se esse conteúdo ele te agregou algum conhecimento, novamente eu quero te pedir para estar se inscrevendo no nosso canal, deixando seu joinha, ativando o sininho para ficar por dentro das notificações. E é isso. Valeu, galera. Fui.